um abraço. Repetido na Libertadores, quando o Reinaldo Rueda era técnico do Atlético Nacional. Abraço de boas-vindas. Semana de fortes declarações. Não que eu seja contra os estrangeiros trabalharem aqui, só que a gente está perdendo o mercado já fora. E daqui a pouco a gente... Então, para que adianta a gente se preparar, a gente estudar? Eu venho fazendo diversos cursos sempre, eu estou sempre me preparando. E quando as pessoas têm que acreditar, olhar primeiro para cá, para depois olhar para fora, né? Então isso para a gente como treinador, eu não vejo de uma maneira legal. Eu não vejo respeito à decisão de quem fez. Eu acho que ele é um grande treinador. Reinaldo Rueda chegou, o colombiano campeão da Libertadores do ano passado. Pega um Flamengo com um elenco caro e cheio de expectativas. Eu não contrataria um treinador estrangeiro, por melhor que ele fosse. Numa situação, não estou nem falando do Flamengo agora, numa situação que a gente vive no Brasil, numa reta final, onde você precisa dar resultados da noite para o dia. A chegada do técnico estrangeiro mexeu com a semana do futebol brasileiro. Bem-vindo! Felicitar al equipo por essa reciprocidade a nossa chegada. Língua, relacionamento com os jogadores, adaptação ao futebol brasileiro. Desafios do treinador estrangeiro, o que divide opiniões entre os técnicos daqui do Brasil. Do programa Boa Noite Fox, para todos os noticiários em TVs, jornais e rádios. E como repercutiu. Jair Ventura e Renato Portaluppi participaram do programa. O assunto aumentou entre os treinadores. Com a palavra, Mano Menezes. Isso só valoriza o futebol brasileiro. Inclusive esclarece algumas dúvidas sobre a capacidade dos treinadores brasileiros. Porque todos os outros que vieram aí nos últimos tempos não conseguiram executar um trabalho até o final. Isso mostra o grau de dificuldade que é trabalhar aqui. Barreira, campeão do mundo, já passou por vários países, falou do intercâmbio. Nós somos exigidos para ir trabalhar lá fora, a gente também teria que exigir alguma reciprocidade, que pelo menos comprovassem qualidade. Não é o caso do Rueda, um treinador que foi a duas Copas do Mundo, campeão da Libertadores, ele tem notório saber. Mas nem todos terão, por isso então a gente tem que criar uma maneira de que esses treinadores, eu não sou contra a vinda, porque eu acho que esse intercâmbio é salutar. René Simões se transformou em um coach de treinadores. Ajuda o técnico a conhecer cada jogador do elenco, traçando a personalidade e assim a maneira específica de tratamento para ajudar no resultado em campo. Passou pela seleção da Jamaica e o futebol árabe. Ser treinador fora de seus domínios. A questão da língua. A língua é dificílimo você adaptar. Por quê? Eu tenho que falar. Por exemplo, ontem teve uma cena, né? Ontem teve uma cena do Everton saiu e não saiu satisfeito. Então merece uma conversa, da forma como ele saiu, ele nem olhou para o treinador, merece uma conversa. O treinador vai dizer para ele, pero venga cá, temos que trabalhar com desenvolvimento de relações humanas. Pô, o desenvolvimento aí já vai ficar complicado. Ou ele vai ter um tradutor, e esse tradutor traduz exatamente. Nos últimos 3 anos, passaram por aqui o colombiano Juan Carlos Osório, isso em 2015. O argentino Edgardo Baus, em 2016. Todos os dois no São Paulo. O português Paulo Bento, no Cruzeiro, em 2016. E o uruguaio Diego Aguirre, primeiro no Internacional, em 2015, e depois no Atlético Mineiro, em 2016. Nenhum deles obteve sucesso, e todos já deixaram o Brasil para continuar a carreira internacional. Afinal, é possível dar certo por aqui? Eu acho que não dá, porque a situação que está o futebol brasileiro, que você fica no clube por 3 resultados negativos, faz com que o treinador ele não trabalhe para desenvolver o futebol do jogador, do clube. Ele faz um trabalho para não perder, entendeu? Então, esses treinadores que vêm de fora, eles não estão acostumados a isso. Sempre a longo prazo. Desafio à la brasileira. Vários sotaques. E a meta de fazer sucesso no país do futebol. Vamos mudar a pergunta, Rodrigo Bueno. O que falta para que os técnicos estrangeiros obtenham sucesso aqui no Brasil? Bom, primeiro é o seguinte, tem que vir treinador bom como é o Rueda, o cara com currículo, com história, com bagagem. O cara pergunta assim, é legal contratar estrangeiro? Se o cara é bom.
A mesma coisa vale para jogador, para jornalista, para músico. Se você vai contratar um profissional, não interessa muito a nacionalidade dele, interessa a capacidade dele. Se você vai contratar um técnico bom, você possivelmente vai ter bons resultados. Se você contratar um técnico estrangeiro ruim, possivelmente não vai dar certo. Aí outra coisa, a diferença no idioma, o problema com a adaptação ao calendário, isso pede um pouco de tempo. Então é recomendável você contratar, você vai apostar num técnico estrangeiro, deixar ele começar o ano, começar a temporada, para ele ter tempo de conhecer bem os jogadores, fazer uma pré-temporada, trabalhar bem o time. Não é o que está acontecendo com o Rueda. Ele está chegando e estreou numa semifinal de Copa do Brasil. É o ideal? Lógico que não é, né? Só que ele é um cara que já conhece muito bem o futebol brasileiro, especialmente, por exemplo, o adversário, o Botafogo, que ele enfrentou recentemente, e ele conhece muito bem o elenco do Flamengo, né? Então é um caso específico. É que nem o Seedorf, quando o Seedorf veio jogar aqui. O Seedorf é um holandês, parece que era completamente fora do nosso cenário, só que ele já vinha para o Brasil há um bom tempo, era casado com uma brasileira, para ele não era um choque tão grande. A gente teve casos de estrangeiros que vieram para cá e que se adaptaram. O José Poi, durante muito tempo, foi técnico e já era um cara radicado aqui, Dário Pereira, né? Alguns caras que vêm, acabam morando aqui, Pedro Rocha. Né? Então, faz parte uma paciência maior, eu acho, com o estrangeiro. É necessária. Com o técnico brasileiro também. Você deveria dar a chance de trabalhar com uma pré-temporada, com tempo, para o cara montar o time dele, para ele poder mostrar o trabalho dele. Agora, se ele entra para uma semana, um mês, já começam a questionar os métodos de trabalho. Exatamente. O Gareca no Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras tinha um time muito limitado. Ali eu acho que ele cometeu um equívoco, que ele trouxe primeiro muitos jogadores queridinhos dele, estrangeiros. Porque você falou aí, o ideal seria chegar no início da temporada, mas o Gareca montou praticamente o elenco que ele trabalhou. Só que ele ficou 13 jogos. O Balsa também chegou a início de temporada. Ele pediu o Buffarini. Quantos jogos ele fez com o Buffarini? Foi embora. No caso do Balsa e do Osório, que passaram pelo São Paulo, ainda saíram relativamente por cima, porque eles não foram mandados embora, né? Eles que deixaram o São Paulo e foram assumir seleções importantes, né, do futebol latino-americano. Então, para mim, eu acho que é uma tendência termos mais técnicos estrangeiros, mas mais capacitados. Mesma coisa com os jogadores, né? O torcedor brasileiro já recebe melhor, acho que hoje, um jogador estrangeiro, especialmente se ele tiver um bom nível, comprovadamente tiver qualidade. A mesma coisa vai acontecer com o técnico. E eu acho que o Rueda, pela capacidade dele, mesmo chegando num momento um pouco inoportuno, né? Eu acho que ele tem tudo para fazer um bom trabalho. E se ele der certo, por exemplo, vamos supor que ele ganhe a Copa do Brasil, ou que ele ganhe a Copa Sul-Americana, vai abrir portas, vai abrir ainda mais portas para novos gringos com capacidade no futebol brasileiro. Engraçado que a gente está batendo muito nessa tecla, debatendo muito essa situação, a partir do que disse aí o Jair Ventura essa semana aqui no Fox Sports, numa semana em que o Tite, um técnico brasileiro, é indicado ao prêmio de melhor técnico do mundo. Quer dizer, não deixa de ser aí um cartão de visitas também para outros mercados do profissional daqui, do Brasil, né? E o Tite, mais uma vez, levando essa bandeira. Agora, o Rodrigo Bueno falava aqui, voltando a falar dos campeonatos europeus, o Rodrigo Bueno falava aqui, né, do futebol alemão, do Bayern, um gigante, né, que vai lutar por mais um título. E na Itália, que tem time tentando aí o Hecta.